boa noite a todos vocês. Com grande prazer que eu retorno aqui. Todo ano já fazem uns bons anos aí, né? Que eu aqui compareço. Como todas as vezes que eu inicio as palestras, os bate-papos nossos aqui, eu sempre peço a Jesus que possa envolver-nos nesse momento e que nesse envolvimento, é o que eu sempre falo, a gente possa atingir a meta, o fundamento de qualquer palestra, né? Que é um perfeito entendimento entre cada um de nós aqui nessa noite. Muito bem. Ó, vamos ver o que eu falei a última vez aqui, eu não lembro direito também, eu quero fazer uma sequência mais ou menos, sabe? Porque eu acho assim, que os dias de hoje, o que nós estamos atravessando nos dias de hoje, não é acaso, né? A doutrina, ela tem aí sempre nos motivado no sentido da mudança interior. Eu venho falando isso há 10 anos, em assuntos diferentes, colocações diversas, mas eu procuro manter sempre o mesmo tópico, que é no sentido da mudança interior de cada um de nós. A doutrina chama isso de reforma íntima, né? Mas a meta principal da doutrina, da nossa doutrina, é a mudança do indivíduo, é a mudança de cada um de nós. Se nós não mudarmos, não adianta tentar mudar o mundo. Cada um tem que mudar a si mesmo. E eu venho fazendo sobre vários aspectos e colocações, ressaltando a ferramenta que todos nós temos para fazer isso aí, que é uma coisa chamada autoconhecimento. Então, todas as vezes eu falo isso. Sem autoconhecimento, você não muda. Sem autoconhecimento, você muda o quê? Você muda o comportamento, mas você não muda o sentimento. E reforma íntima, quando se fala em mudança do indivíduo, não é mudança comportamental. A mudança comportamental é muito fácil da gente realizar, né? Passa um verniz social, ali uma motivação e você muda. Mas a verdadeira mudança é a mudança de coração, a mudança de sentimento. Essa é muito difícil de nós realizarmos, né? E essa é a mudança que nós temos que fazer. Porque quando nós saímos daqui e aportarmos lá numa dimensão espiritual acima dessa, o que vai acontecer é que toda essa parte comportamental cai pela terra, né? Cai por terra. E o que vai valer é o quê? É o que nós vamos emanar em nível de sentimento. A gente vê isso nos romances espíritas, né? Então hoje, eu quero começar falando com vocês alguma coisa em torno do foco principal onde nós temos que mudar. E é a mudança mais difícil que nós temos que fazer, porque isso é uma das essências que está na alma humana, que é uma coisa chamada egoísmo. Quando Kardec perguntou qual era a imperfeição em que mais nos dificultava no sentido de nós deslancharmos o processo evolutivo, a espiritualidade foi unânime em dizer o egoísmo, né? O egoísmo é um grande problema na nossa alma. Isso aí existe não somente no reino nominal, onde nós estamos aqui hoje falando, mas também no reino animal. E se vocês forem ver curiosamente, existe até no reino vegetal, alguns exemplos disso aí. Então o egoísmo é alguma coisa que transcende muito o conhecimento, inclusive, que nós temos no dia de hoje. Porque eu acho assim, nós teríamos que aprofundarmos nesse ponto para nós podermos fazer a verdadeira mudança interior, né? Porque não basta uma outra colocação nesse sentido. Então, quando Kardec perguntou para a espiritualidade, para o grupo de médiuns que estavam ali auxiliando a fazer a codificação, né? Os médiuns responderam que exatamente o ponto principal da mudança era o fator do egoísmo. E esse egoísmo é muito difícil, eles citaram, porque ele está diretamente ligado à matéria. E nós estamos ainda muito próximos da influência dessa matéria. Então, em nível de melhora, nós andamos de um modo muito lento, né? E nesse ponto, o egoísmo, ele também se estende. Hoje, tanto se fala na corrupção, né? Em todos os níveis aí, principalmente no Brasil. Fala muito na corrupção. A corrupção, gente, nada mais é do que um desdobramento do egoísmo. A corrupção não é outra coisa, a não ser isso aí. É uma das ramificações ali em que o egoísmo basicamente se manifesta. E não é somente em termos humanos.
Se a gente começar a olhar o nosso processo evolutivo há milhões de anos atrás e transcendermos isso aí também, darmos um pulo e falar assim, ó, vamos ali na época ainda que não tinha emergido a inteligência, nós éramos praticamente ainda muito animais, vocês vão ver que isso estava muito forte dentro. E a corrupção está dentro desse contexto. Fizeram uma pesquisa, e essa pesquisa é muito interessante, porque tem até um documentário que eu vi no Discovery, é uma pesquisa feita e depois fizeram o documentário em cima disso aí, aonde pegaram bandos de macacos, de chimpanzés e de orangotangos. E nesses grupos de macacos, né, começaram a notar que o macaco ele tem um comportamento idêntico ao ser humano. Né? Não sei se eles têm ou não temos, qual que parece mais um com o outro aí. Mas eles têm um comportamento idêntico ao grupo de macacos. Então você pega um bando de macacos, é uma mini sociedade, né? E ali impera o quê? Impera egoísmo e impera até a corrupção. Curiosamente, eles notaram que as fêmeas, né, as macacas ali, elas, como são as mulheres, como é o ser humano, as fêmeas elas só davam bola para aqueles macacos que eram bonitos, fortes e se sobressaíam em alguma coisa, né? Nós humanos somos iguais. A mulher, ninguém é uma mulher, né? O homem não escolhe uma mulher feia, a mulher não quer um homem feio. Quer dizer, tem que ter alguma coisa que destaca, ou seja na inteligência, ou seja na beleza, ou seja em outro setor, em que um procure olhar para o outro e fazer ali aparecer algum interesse. Então viram o quê? Que essas macacas faziam isso. E os macacos mais feinhos, ali mais arrepiadinhos, mais fraquinhos, eles não tinham vez ali com as macacas. Mas o que curiosamente notaram? Que esses macacos, devagarzinho, eles começaram a seduzir as fêmeas. Então eles pegavam cachos de banana, ia lá e levava a banana para a fêmea. O resultado não era imediato. Mas a médio prazo, a fêmea colocava um macaco esperto no rol dos seus amantes. É assim que funciona, né? Nós não somos, é uma espécie de uma corrupção. Isso aí é uma corrupção, se nós formos ver, né? Mas não é uma coisa pensada muitas vezes, isso aí emana de um modo natural. É igual a moça, muito bonita, o cara ali é meio limitado, ela olha, esse não interessa, mas de repente aí, né, ele vai lá, leva uma flor, dá um presente, compra ali um Camaro, alguma coisa assim, pronto, ele já devagarzinho ele vai conquistando, né? Ele chega lá tal, e ela fala, não, vou colocar no rol ali dos amigos, e começa na amizade, né? Então o que acontece? Se nós começarmos a observar, a corrupção, ela nada mais é do que um desdobramento do egoísmo. Fala assim, não, nós precisamos eliminar a corrupção. Elimine o egoísmo no teu íntimo. Aí você fala assim, como é que eu elimino isso aí? Você vai pesquisar, não tem jeito. Não tem jeito. O egoísmo, no estágio consciencial e evolutivo em nível espiritual que nós estamos, é a coisa mais difícil do mundo. Você muda ele em termos de comportamento. Por exemplo, como é a caridade que nós fazemos? A caridade que nós fazemos é um exercício do amor, mas sem dúvida nenhuma a gente faz a caridade somente com aquilo que nos sobra. A gente dá a roupa, é a roupa que não usa. Nós damos o dinheiro, é o dinheiro que está sobrando. Não é verdade isso aí? Se nós começarmos a ver verdadeiramente, ninguém pega o salário e fala assim, não, eu vou deixar minha família passar aqui um pouco de aperto, mas eu vou ajudar ali o vizinho, a família vizinha. É muito difícil nós acharmos isso aí. Então, como que funciona a dinâmica, vamos assim dizer, do egoísmo? É isso que eu quero chegar. Se nós queremos mudar, nós temos que ter conhecimento, nós temos que ter informações, porque aí você muda, mas você muda consciente, com autoconhecimento, olhando para dentro de você e falando, não, o caminho é esse aqui. Eu enxergo as minhas limitações, eu enxergo as minhas imperfeições, aceito-as, mas vou fazer de tudo para poder mudar. Então o egoísmo talvez fosse o mecanismo mais intrínseco que a gente tem na vida em nível de reformulação interior. Como ele funciona? Vamos voltar no tempo, aqui alguns milhões de anos atrás. E nós vamos pegar alguns milhões de anos atrás, o homem solitário, né? Era o homem, vamos ver se aqui está um pouco melhor, é o homem
em que ele estava lá na Idade da Pedra, no tempo das cavernas, e ele era basicamente solitário, ele não tinha ainda se reagrupado, ele não tinha estabelecido uma sociedade mínima. Então, como é que esse homem tinha que sobreviver? Ele tinha que ter um método de sobrevivência. E o método de sobrevivência dele era basicamente esse aqui, ó. Era o método da força-violência. Ou seja, para ele poder sobreviver, ele tinha que usar a força e a violência. Ele pegava lá um pedaço de pau, um pedaço de osso, saía, batia na cabeça do primeiro que ele achava, né, caçava, entrava na caverna do outro, roubava a caça do outro através da violência. A gente vê aí, não sei se isso é verdade, mas ele pegava lá a mulher do outro, a fêmea do outro pelo cabelo e arrastava lá para a caverna dele, num ato extremamente egoísta, né? Então, isso é o que nós víamos aí, talvez se retrocedêssemos alguns milhões de anos atrás. Devagarzinho, a evolução, através do ir e vir, da reencarnação, começa a se estabelecer. E o homem, lentamente, ali, depois de emergir a inteligência, ele começa a se reagrupar, ele começa a se juntar em sociedade. Então, ele deixa de ser uma criatura solitária e ele passa aqui, ó, dentro de um método de sobrevivência de outro sistema. Por exemplo, num grupo. Então, ele se reagrupa que jeito? Ele se reagrupa aqui através de um bando, de um grupinho, de uma família, depois ele constitui uma aldeia, depois passa para uma cidade, a cidade evolui para um reino qualquer, onde tem um rei, depois a coisa vai evoluindo, vira um país, e a gente se encontra hoje o quê? O mundo atual dentro desse sistema, né? De um reagrupamento humano. Quando o homem conseguiu fazer isso aí, veja bem, aquele egoísmo que estava extremamente concentrado somente nele, da força-violência, ele fez o quê? Ele substituiu. Hoje em dia, para sobreviver, ninguém pode usar força-violência porque existem leis que o vão punir, certo? Então o homem, devagar, ele substituiu. Ao invés da força-violência, ele começou a usar uma coisa chamada astúcia-fraude. Mas o egoísmo continuou imperando. Então o egoísmo, você não arranca ele dentro de você. É uma ilusão isso aí. O egoísmo, através do processo evolutivo, ele expande. Isso aí vocês têm que acompanhar meu raciocínio. Imaginem uma bexiga de borracha, onde tem um indivíduo dentro dessa bexiga. Essa bexiga, permeando ele, nós vamos simbolizar como sendo o egoísmo. Se vocês pegarem essa bexiga e começar a estendê-la, o que vai acontecer com essa borracha? Ela vai lentamente, ela vai afinando. Isso é uma metáfora, vocês têm que imaginar. Se vocês expandirem ela indefinidamente, essa borracha em determinado momento ela vai ficar tão fina, tão translúcida, tão quintessenciada, que aí sim ela vai se transformar da borracha para alguma coisa mais elevada. Por exemplo, ela vai deixar de ser o egoísmo e passar a ser o altruísmo. Mas aí nesse ponto vai ser quando o homem, de algum modo, ele distendeu tanto, ele expandiu tanto isso aqui, que ele substituiu a astúcia, a fraude, vai ser substituída pela sinceridade e cooperação. Esse aqui é o mundo do futuro. Esse aqui é o mundo do futuro. É o mundo de sinceridade e cooperação. A nossa sociedade está aqui na astúcia e fraude. Do mesmo modo que a astúcia e fraude substituiu a força-violência, a sinceridade e cooperação vai substituir a astúcia e fraude. Nós estamos nesse ponto aqui, ó. A humanidade inteira. Esse é o mundo de regeneração, quando nós atingirmos. Mas o egoísmo não desaparece. O egoísmo não desaparece. O egoísmo, ele está tão intrinsecamente arraigado na alma de cada um, cada ser humano, que ele vai estendendo, sabe? Nós vamos, de algum modo, fazer com que isso se transforme, aí sim, numa coisa chamada sinceridade e cooperação. É difícil imaginar isso, né? Você não vê isso em nenhum livro da doutrina, né?
Eu olho o Espiritismo assim, gente, olha. Eu olho como uma montanha abençoada, aonde a gente, com o passar dos anos, né, nós vamos galgando essa montanha. Essa montanha, ao invés de pedras, ela é constituída de conhecimento. A doutrina é isso aí, de conhecimento e de sentimento. E de acordo com que nós vamos galgando essa montanha, através do conhecimento e exercitando a caridade, o sentimento, um dia nós conseguimos mais ou menos chegar, vamos dizer assim, no topo ou perto do topo. E quando nós chegarmos no topo dessa montanha abençoada chegada do Espiritismo, a função dela é te dar altura para você projetar a tua visão em novos patamares de conhecimento e de visão. Se nós, ao subirmos essa montanha, nós ficarmos pela metade, você não vai estar cumprindo a finalidade da doutrina. Porque o Kardec, quando codificou, uma das coisas que ele falou foi isso aí. Não foi dentro do Pentateuco, foi no jornal em que saía, o jornal Revista Espírita. Foi na Revista Espírita. Ele falou isso aí. O Espiritismo, na sua evolução, tem que acompanhar a ciência, inclusive passo a passo, para não se tornar uma religião ultrapassada como outras. Então nós temos que usar isso aí. E essas informações que eu estou passando, esse é o primeiro lugar que eu estou falando isso, hein? Está sendo gravado. Essas informações que eu estou passando são informações que vêm de um médium, que foram um dos poucos médiums que sentaram na mesma mesa do Chico e psicografou em parceria com o Chico Xavier. Foram um dos poucos. Aonde ele tinha um mentor que se intitulava Sua Voz e o Chico que tinha o Emmanuel. O Chico, nessa sessão que foi ali em Uberaba, com 12 participantes ali vibrando, e ele numa ponta e o Chico na outra, o Chico psicografou uma mensagem que foi ditada pelo Francisco de Assis. E ele psicografou a mensagem escrita pela Sua Voz, o seu mentor. Essa mensagem, quando depois foi colocada lado a lado, inclusive na Federação Espírita Brasileira, na época, o conteúdo era basicamente o mesmo, com outras palavras. Esse médium foi um médium extremamente exaltado no mundo inteiro. Ele largou tudo aquilo que ele tinha no seu país de origem e veio a convite dos brasileiros para o Brasil. Aqui ele escreveu 22 obras, aqui no Brasil. Ele era tão badalado na época em que ele veio para cá, em que o próprio presidente da República, o Getúlio Vargas, na época, foi recepcioná-lo no aeroporto. O Edgar Armon, a FEB, todo aquele pessoal top que a gente lê em livro, que foi o início da nossa doutrina, foi ali recepcioná-lo. Ele era uma das maiores fortunas da Europa na época. Ele doou tudo o que ele tinha para a sua própria família, porque ele viu a incompetência dele em administrar, porque a sua missão era basicamente outra. Era a missão de mandar a mensagem mais espiritualista para o mundo. Esse médium era conhecido a Europa mundialmente. Quem é ele? Você vê? Ninguém lembra disso. Ninguém lembra dele. A gente vê como o nome cai muitas vezes no esquecimento. O nome desse médium é Pietro Baldi. E hoje há um grupo de espíritas que, no estudo das obras do Pietro Baldi, eles começam a dar o quê? Uma sequência na obra da doutrina espírita. Não é substituir a doutrina, longe disso, né? Mas começa a dar uma sequência. Então nós começamos a ver que ao momento em que a gente confronta o conhecimento espírita com o conhecimento em que ele deixou aqui psicografado, com as informações, aquilo encaixa com uma perfeição danada. É um encaixe perfeito nisso aí. Então, por isso que eu falei, se nós chegarmos no topo da montanha e nós começarmos a olhar para o horizonte, essa montanha de informações e sentimento que nós estamos aí construindo, a finalidade dela não é parar. Nós não podemos parar. Nós temos que projetar em termos
de cada vez maiores conhecimentos e no exercício de cada vez mais podermos mudar o íntimo de cada um de nós. Do contrário, a gente não muda. Por exemplo, o egoísmo, que nós estamos aqui, é o tema de hoje, o egoísmo você não tira ele da tua alma e joga para fora. Se a própria espiritualidade falou que nós só conseguiríamos melhorá-lo através da elevação moral, né? Como que a gente faz isso aí? Quantos milênios nós temos ainda que fazer isso aí? E da onde veio o egoísmo? Ninguém responde isso. Porque a partir do momento, eu vou desviar totalmente da palestra agora, mas não tem importância porque tudo é informação que eu passo. Eu já falei isso aqui uma outra vez. Todos os nossos débitos, aprendizados e karmas decorrem da onde? Qual o comportamento que a gente tem que decorre tudo isso aí? É de uma coisa chamada erro. Vou pôr aqui, Não é verdade? Quando nós erramos, é a hora em que nós fazemos aquilo tudo errado e geramos energias mentais e comportamentos que nos atrasam e nos atravancam a vida e nos judia e faz doer e todo aquele negócio. Então o erro é o fator principal. A pergunta seria essa: por que a gente erra? Porque o erro, a partir do momento que você erra, você gera o quê? De um modo automático, eu já falei isso aqui, a culpa. A culpa gera o quê? Ela gera dor. A dor serve para quê? Para te levar ao arrependimento. E o arrependimento serve para o quê? Serve para você reparar o erro inicial. É uma dinâmica, isso é automático. Agora a pergunta é essa: por que você erra? Por que a gente erra? O que é que nos induz todo o erro que a gente comete? Por exemplo, a mulher que está aprendendo a fazer crochê. Alguém aprendeu a fazer crochê sem errar? Não existe ninguém. Algum engenheiro aprendeu a fazer cálculo sem errar? Não tem jeito. Tudo que a gente faz na vida, você aprende através de erros. É uma coisa curiosa isso. A pergunta seria: por que então Deus colocou isso desse jeito? Porque é o erro. Mas da onde provém o erro? O erro, a gente só comete isso aqui porque ele provém de uma coisa chamada ignorância. Toda ignorância, ela nos leva ao erro. Porque a partir do momento que você conhece o processo, você repara aqui, é aquela história: errou uma vez, tem que aprender. Você aprendeu, é o aprendizado da vida. Você deixa de ser ignorante naquele ponto. Fala: eu estou aqui desenvolvendo um cálculo, eu estou aprendendo a fazer uma cirurgia. Você erra no começo, você vai errar na faculdade, tem faculdade por causa disso. Então, depois de um certo ponto, você já tem que falar: não, espera aí, agora eu não posso errar mais. Eu aprendi, eu sei qual é o caminho, não é assim que funciona? Então é ignorância. Aí vem a pergunta, que todo mundo acha que o Kardec fechou em torno das obras dele. Kardec não fechou. Kardec construiu uma montanha de conhecimentos para a gente poder, de informações, para a gente chegar no topo e vislumbrar um horizonte mais amplo. É muito difícil a gente colocar isso na cabeça dos outros, sabe? Porque quando a gente acha que tem toda a verdade, sabe tudo e fecha isso, é arrogância. E a arrogância vem do orgulho. Então nós não podemos pensar, ter esse foco de pensamento. O pensamento sempre seria o quê? Nós estamos aprendendo continuamente. Então, quando foi feita a colocação no Livro dos Espíritos, da criação, que o homem foi criado, o espírito, desculpem, foi criado simples e ignorante, como que é possível Deus, sabendo que a ignorância que incute em todo erro, e todo erro gera toda essa problemática de dor na alma humana, como que Deus criaria simples e ignorante? Essa é a pergunta. Que espírita que responde isso? Pode responder. Então Deus deixa de ser amor. Não é assim o pensamento lógico? E Deus é amor. Deus é amor. Você fala assim: como que eu sei que Deus é amor? É fácil. Confronte as informações mediúnicas e veja como são as dimensões seguintes. São dimensões de amor, de paz profunda no íntimo, de harmonia, de alegria. Então Deus é amor.
é que nós estamos o quê? Na parte mais contraída da consciência que pode existir, que é a matéria. Quando nós desencarnamos, o que acontece? A consciência dilata relativamente. Quando você reencarna, ela contrai e vem o esquecimento. Então, o ir e vir, é isso aí, é como uma respiração. Você contrai e você expande. Você contrai e você expande a consciência. A doutrina nos ensina o quê? Que de acordo com as esferas dimensionais mais elevadas, o que ocorre é que cada conquista consciencial em nível de dimensão que nós conquistamos, a nossa consciência vai expandindo, 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 até a fazer o quê? Ela se integra na unicidade da criação do Pai. É a volta do filho pródigo para casa. E um dos medos que existe, qual que é? Que o ego nos impõe nisso aí, é exatamente esse. Não, mas se eu integro todo, eu perco a individualidade. Não perde. Você integra a unicidade, o filho pródigo volta a casa, entendeu? Mas você mantém a tua individualidade. Essa é a grande armadilha que nós estamos. E o responsável por isso é o ego, que eu já dei uma palestra aqui uma vez. Então eu sei que eu estou falando muita coisa fora, mas isso depois vocês pegam aí a gravação e faz a seleção aí do que vocês acharem convenientes. Então isso que eu estou fazendo a colocação é uma coisa para pensar. Então como é que nós consertamos isso aqui? Porque isso aqui, gente, está muito próximo, está interligado o egoísmo diretamente ao amor. O amor vem de duas dimensões do ser. Nós temos qual? Nós temos o amor humano, né? E temos o amor espiritual. São coisas totalmente diferentes. O estágio em que nós estamos em nível de consciência e no patamar espiritual que nós nos situamos é o amor humano. O amor humano é outra coisa. O amor espiritual é o amor que nós vamos conquistando de acordo com o que vamos absorvendo, de acordo com o que nós vamos galgando as diversas dimensões. Aí você vai lentamente substituindo. Como eu falei, a bexiga vai expandindo, expandindo, e você transcende em determinado teu momento o teu ego, e você substituiu, assim, o amor espiritual substituiu o amor humano. Mas o estágio que nós estamos é o amor humano. Exemplo, para vocês poderem entender. Eu fiz uma palestra aqui que eu citei um exemplo da Maria, em outro contexto. Mas imaginem que é a mesma Maria. A Maria casa. Ela se apaixona por um rapaz e fala, não, eu vou casar. E casa com um rapaz. Esse casamento, ele não dura muito. A Maria casa durante um período e logo esse rapaz vira para ela e fala, olha Maria, o negócio é o seguinte, eu me apaixonei por outra mulher. Teve umas aí que já levantaram o olho para cima. Assim. Isso aí é desse jeito, né? Por quê? Porque o amor humano, ele é finito, ele acaba. E a pessoa confunde o amor, ele acha que aquilo é amor. Então o marido da Maria chegou e falou, Maria, não dá mais, vou arrumar minha mala e vou sair de casa. Entrou no quarto, pegou todas as roupas dele, colocou dentro da mala e saiu. A Maria ficou possessa, desesperada, quando ela viu que ela ia perder o homem que ela amava. Ela agarrou na perna do camarada e ele lá com a mala pronta, arrastando a Maria ali pela perna. E ela, não me deixa, você não pode fazer isso aí, porque eu te amo. E o ego ali estava atuando no sentido do apego que ela havia sentido por esse homem durante todo o tempo e que ela colocava como amor. Quando a Maria viu que ele atravessou a soleira da porta e ela percebeu que ele não ia voltar, o ego dela passou daquele processo de apego para o processo de raiva. E ela virou e falou assim, você é um ingrato, eu sempre fiz a comida para você, passava tuas roupas, fazia tudo o que você queria. Olha o que você está fazendo, eu não mereço isso, nunca mais te quero ver na vida. Mudou o comportamento. O rapaz saiu e foi embora. Por que que acontece isso aí? Porque esse amor humano que a gente tem é um amor que às vezes acaba, sabe? É um amor que é comandado por hormônios. Essa é a grande verdade. Quando a gente fala assim, olha, eu tive uma química com determinada pessoa, foi química. Foi química. De algum modo a PR lá, a programação reencarnatória, fala assim, ó, esses dois aí se arranharam durante 4, 5 vidas, vamos fazer eles se encontrarem de novo. Vocês nunca se perguntaram
como que espíritos que degradavam uma vida se apaixonam na outra? Vocês nunca pensaram isso? Lendo ali os romances, fala, mas como é que pode? Né? E o impulso inconsciente? E a emanação magnética de choque de retorno? Aonde está isso aí? Em que nível subconsciente está isso? Então, quando fazem a programação, esse amor humano, ele já vem no contexto humano. A hora que o rapaz ora para a mulher, o que acontece? Aí já começa o negócio. É que nem aquela musiquinha que você fica... as glândulas já começam a trabalhar. Né? Aí você começa a produzir dopamina, serotonina, o cara fica aquele horário de boi sonso, né? De felicidade, a mulher fica toda suando frio, aí entra a parte da testosterona, vem uma atração tremenda, então é tudo hormônio, sabe? Depois de um determinado tempo, começa a segregar a ocitocina, que é o mesmo de quando a mulher tem o filho. Né? Que estabelece o vínculo, aí o amor começa a mornar, fica uma coisa mais serena, não é assim? Mas toda essa química tem um tempo calculado cientificamente. A média, não são todos os casos, mas a média são 2 anos, depois acaba. Aí acaba. Aí aquele olhar de boi sonso, aquele negócio que ele saía da casa dele, da casa dela, 5 minutos depois ele pegava o telefone e ligava, oi amor, cheguei, tá bom, entendeu? Isso depois de 4, 5 anos, ele está lá no domingo, no sofá, comendo batatinha, a mulher passa toda arrumada e fala, bem, sai da frente que eu estou assistindo o Corinthians. Entendeu? É desse jeito. Esse é o amor humano. E esse é o amor humano, ele às vezes ele passa. Então, quando a gente vê um casal que está 20, 30, 40 anos junto, gente, sabe? E aí tem uma colocação. E eles estão juntos, mas desejando o bem um para o outro, um ajudando o outro de algum modo, sentindo a empatia ali um pelo outro, é que nós começamos a subir os degraus e começamos a absorver o verdadeiro amor espiritual. Esse amor espiritual não é de uma vez. Exemplo, o marido da Maria desencarnou, a Maria desencarnou, cada um foi para um lado, tiveram outros companheiros. Determinada época da existência, reuniram lá no plano espiritual, falaram, vamos fazer uma PR aí, vocês dois vão ter que voltar. Vamos voltar, vamos dar um jeito aí. Só que a Maria, o que aconteceu? A Maria já tinha subido muito mais do que ele. A Maria tinha adquirido uma bagagem espiritual muito acima daquele homem que estava aqui na Terra. E os dois reencarnam, voltam a ter a química, se encontram novamente, coincidentemente, nascem, um numa cidade, outro no outro, e depois se encontra tal, pá, casa de novo. Entendeu? Só que ele está num patamar e a Maria já tem uma conquista de amor espiritual verdadeiro lá em cima. E a cena começa a se desenrolar, porque é assim que é a evolução. A evolução é uma espiral. Ó, isso aí é do Pedro Baldi. É uma espiral. Você, de acordo com que você vai subindo espiritualmente as dimensões nessa espiral, vocês veem que a espiral sempre passa perto do próximo ponto. A evolução, ela não é linear, ela é espiral. Nós vamos subindo, eu faço esse desenho aqui, ó, mas não é assim, é assim, ó. Ele vai, aí o espírito que está aqui em cima, o que acontece? Ele volta, muitas vezes aqui, para fazer resgates. Os missionários é desse jeito. Eles estão lá em cima, ó, da espiral em dimensões extremamente elevadas. O que eles fazem? Eles muitas vezes voltam. E aqui, qual é o caso de Jesus? Resgata toda uma humanidade e sobe mais alto ainda. E vai indo. Né? E a Maria já estava um pouco mais acima na espiral. Aí ela volta. Eles se encontram, casam novamente e começa a repetir. Toda a química, que é negócio todo. E o camarada chega em determinada época e fala, o amor acabou. Conhece lá uma que dá duas... a Maria já tem seus 44, ele conhece uma de 22, e já olha com outros olhos, vira para Maria e falou, Maria, estou apaixonado, vou arrumar minha mala. A Maria, que já está mais, vai falar, mas amor, você vai arrumar a mala? Vai. Ela falou, não tem problema. Quer que eu arrume a mala para você? E você quer que eu chame um táxi? É assim que funciona. Esse é o amor espiritual. Esse é o amor espiritual. O que quer dizer o amor espiritual? Ela transcender o ego até um certo ponto. Então o ego, que é o que a defesa da nossa individualidade, da nossa autoestima, esse negócio todo, ela já está muito acima disso. Ela vira e fala, quer que eu chame um táxi? Bem,
eu chamo. Quer dizer, vai com Deus, né? Você fez o que você tinha que... Essa é a postura certa que nós teremos que ter. Mas aí entra a raiva, o ego gera raiva, gera ciúme, gera não sei o quê, e ninguém vai prender o outro do lado de ninguém, né? Então é assim que funciona o negócio. Então esse amor, ele está diretamente ligado a essa parte do egoísmo. A partir do momento que a gente entende que nós não vamos deixar de ser egoístas de uma hora para outra, mas nós temos que trabalhar aí sim para poder melhorar, sabe? E cada um melhora o todo melhorando a si mesmo. É a mesma coisa em nível de corrupção, que é uma das versões do egoísmo, né? Você não muda um país mudando um partido, mudando um presidente, você não muda, sabe? Você muda o país quando você primeiro começa a mudar você mesmo. Não tem outro caminho. Cada país, gente, olha, isso eu quero falar porque eu acho isso importante. Cada país no planeta, que nós estamos nesse estágio aqui, nesse método de sobrevivência de astúcia e fraude, cada país nesse planeta aqui, ele atua dentro dessa metodologia. Ou seja, aqui, ó, dentro desse perímetro aqui dentro reina uma relativa harmonia, uma relativa cooperação. Desse perímetro para fora, acabou. Por quê? Porque é dentro dos limites do seu país. A gente vê muito isso aí em todos os lugares. Por exemplo, Estados Unidos, lá dentro, tudo funciona. Lá para fora, o que acontece? Ele vende avião, joga bomba, faz não sei o quê. Por quê? Porque dentro daquele perímetro, a astúcia, a fraude, funciona de um modo violento mais para fora. Aqui ele tem a proteção relativa. Então, a partir do momento que a gente entende toda essa metodologia aqui, nós temos que aprender a fazer o quê? A mudar o íntimo de cada um de nós, a melhorar. Porque se nós não melhorarmos a cada um, nós não vamos melhorar o todo de uma vez. Como é que você melhora o todo de uma vez? Como eu disse, cada país recebe um grupo de espíritos para um determinado aprendizado, é o que nós estávamos comentando lá fora. O suíço, por exemplo, recebe um grupo de espíritos que tem a característica do povo suíço. Apesar do Blatter lá aprontar essa, mas a característica do suíço é a honestidade. Eu tenho um irmão de um amigo que ele trabalha numa multinacional de engenharia, ele morou 10 anos na Suíça com a família. E um dia, você vê o que é o conceito, né, social de país para país. Um dia, a cunhada dele foi chamada na escola porque a filha tinha cometido uma falta e a diretora precisava conversar. Aí a mãe chegou lá, né, e falou, não, o que a minha filha fez? A diretora do colégio suíço lá, que era um colégio de renome, esse negócio todo, falou, olha, a sua filha fez uma coisa muito grave, ela jogou uma maçã fora. E a mãe, né, que é brasileira, falou, mas como jogou uma maçã fora? Ela falou, jogou fora. Ela mordeu e jogou no lixo a maçã. Lá para eles é inadmissível você jogar comida fora. Aí ele me contando que a mãe virou e falou assim, mas escuta, ela não queria maçã, não estava apetecendo, não estava dando. Ela falou, não teria problema. Corte, joga o pedaço fora, mas o pedaço bom teria que levar embora. Não pode, lá não pode fazer isso aí. Lá eles pegam a conta de energia elétrica, você não recebe na tua casa. Você compra um formulário, marca quantos quilowatts você consumiu e você vai no banco e você paga. Porque lá se fizer malandragem, vai para a cadeia. Lá vai para a cadeia. Então, cada povo tem uma característica. O suíço é o quê? É a honestidade. O alemão é o quê? É a disciplina. São espíritos que reencarnam. Você pega, por exemplo, o americano é o pragmatismo. Eles são um dos principais países do mundo porque eles são muito práticos, né? Fala, vamos fazer uma ferrovia de norte a sul, de leste a oeste, vai fazer isso, eles vão lá e fazem. A coisa funciona tudo rápido lá. Então, o americano... Então, cada povo tem uma característica, são espíritos afins. Qual é a característica do Brasil? A corrupção. Então, nós temos que rever o que será que nós não somos egoístas, porque o conceito que nós temos de país é exatamente esse. Não, o Brasil é fraterno. Mas será que o Brasil é fraterno? Sabe? Então, nós temos que começar a enxergar isso aí, para poder mudar. Às vezes, fraternidade não é só acolher o outro lá, que vem de um outro país, né, que não sei o quê. Isso aí não é, sabe? Nós temos que rever.
Então, a partir do momento que em cada um fala assim, não, eu vou analisar o meu próprio íntimo e eu vou mudar, aí começa a mudança de um país, sabe? Eu vou mudar a mim, eu vou ensinar meu filho, vou dar o exemplo pro meu filho, eu vou ensinar na escola o que é, aí a coisa começa a funcionar. Porque aí, depois de diversas gerações, o país, porque também não é do dia para a noite, nós não vamos ver o país melhorar nesse padrão. Nós vamos, talvez, reencarnados aqui, daqui 4, 5, 10 gerações, pode ser que a gente encontre aqui uma nova consciência. Mas é assim que funciona. Então, reforma íntima, gente, é uma coisa que nós temos que realizar. Mas nós temos que realizar com sabedoria, com inteligência e com informações. Porque, do contrário, acontece o que a gente está lendo nas mensagens mediúnicas e nos romances espíritas. Nós estamos reencarnando e desencarnando e caindo sempre no mesmo erro. Nós estamos cometendo sucessivamente os mesmos erros, sabe? Então, esse aprendizado aqui está muito difícil. A gente vem, gera a culpa, esse negócio todo. Quando repara, será que arrependeu verdadeiramente? Porque muitas vezes, quando reencarna, é a história da Maria, incute no mesmo erro. Toda a dinâmica começa de novo. Aqui, ó, a espiral vem e passa de novo aqui embaixo. É assim que funciona. Querem um exemplo disso que eu estou falando, para encerrar? Peguem o livro Renúncia, do Chico Xavier. Quem já leu esse romance? É um romance muito bonito. Tem um personagem que chama Alcione no livro. Alcione, durante umas vidas aqui na Terra, conheceu um camarada onde ali, os dois ali fizeram uma série de atos ali que gerou um monte de débitos, de karma, de aprendizado. Só que a Alcione fez o quê? Ela subiu a espiral. E ele, que tinha sido padre em várias reencarnações, continuou aqui, ó. Ele continuou aqui embaixo. Ele caía sempre no mesmo erro, sucessivamente no mesmo erro. Quando ela estava aqui em cima, está lá no romance, né? O diálogo ali com o orientador espiritual dela, ela já estava na região de Sírios, né? Ela não tinha necessidade de reencarnar na Terra. E foi o Chico, hein, que escreveu isso aí. Olha que coisa curiosa. O mentor dela, o orientador espiritual, vira para ela e fala assim, quando ela pede para voltar para fazer o resgate do ex-companheiro aqui, fala assim para ela, você não precisa fazer isso. Olha o que ele fala. Você aqui já ajuda o suficiente a Terra, aqui no teu trabalho. Para que você quer voltar se você sabe que voltando você vai estar sob os imperativos da atração da matéria novamente? E ele ainda cita, veja os grandes missionários, as grandes provações que passam na Terra. Quer dizer, o egoísmo dilatou, entendeu? Transcendeu o ego, mas por um imperativo de lei cósmica, gente. Isso é lei. Nenhum psiquismo em nível de contração consciencial humano consegue sobreviver sem o mecanismo do ego. E a hora que ele contrair, o que vai acontecer? Ele vai novamente ter impulsos egocêntricos. Mas aí tem a bagagem espiritual que tem que prevalecer. Aí a Alcione fala, não, eu vou voltar e eu vou resgatar porque eu sinto a necessidade por amor para fazer isso aí. E é permitido. E ela vem, reencarna, sente os impulsos do ego, a atração pelo cara que era padre aqui na Terra novamente, e ela não cai na tentação. Quer dizer, o ego não consegue vencê-la. Ela transcendeu verdadeiramente, mas no mecanismo automático, no automatismo da contração consciencial que ela teve que sofrer daqui para cá, ou melhor, vamos pôr daqui para cá, no plano mais contrático que nós estamos, o que acontece é que nós temos os impulsos novamente. E a gente cai no mesmo erro. Se nós não temos bagagem moral, a gente cai. Por isso que o Kardec falou através da a espiritualidade falou através do Kardec e dos médiuns. Para eliminar o egoísmo é a elevação moral. Olha como as coisas começam a encaixar, sabe? Mas para isso tem que estudar. Tem que estudar, tem que ler, tem que ter boa vontade, não pode ter fanatismo, sabe? Tem que ter verdadeira vontade de mudança e principalmente a consciência das nossas limitações e das imperfeições que a gente tem, aonde o ego tenta passar um véu. E a gente racionaliza, não, eu faço caridade, eu faço não sei o quê, eu faço não sei o quê. Não, não basta, não basta. A gente vê
em setores mediúnicos, nas comunicações, em que o espírito que desencarna, às vezes é espírita, e chega do lado de lá e ele cobra. Ele fala, escuta, e as coisas que eu fiz lá na Terra? E os benefícios que eu promovi? E eu não sei o quê. E quando o doutrinador vira e fala assim, ó meu amigo, mas você fez isso por uma exigência do grupo religioso que você estava, ou do grupo familiar, ou para você mesmo se sentir bem em nível emocional, ou você fez isso lá do fundo do teu coração, porque você olhava para aquele miserável e sentia a dor dele no momento de fazer. Aí o espírito desmonta. Porque normalmente a gente não faz. A caridade que nós fazemos é com as sobras que nós temos. Mas aquele desprendimento natural, esse é muito difícil. Deu para entender? Eu não sei se deu, mas eu deixei todo mundo pensativo porque ninguém dormiu. Agora, isso tem que pensar o que eu falei. E duas coisas que eu quero falar para vocês. Primeiro, não é para aceitar. De modo nenhum vocês têm que aceitar isso que eu falei, nem deve. Segundo, também não é para rejeitar. Então o que vocês têm que fazer? Estudar. Procurem por vocês mesmos, sabe? Não deixe os outros procurarem o caminho. Procurem o caminho de cada um. Porque nós temos essa mania de deixar os outros nos indicar o caminho. Não deixe ninguém indicar o caminho para vocês. Procurem, sabe? Procurem por vocês mesmos. Fala, qual é o caminho? Qual é o melhor comportamento que eu tenho que ter? Qual é a informação que vai me ser útil? Qual é o aprendizado que eu tenho que realizar? Aí vocês vão ver que a coisa começa a funcionar, sabe? E aí a coisa vai deslanchando cada vez mais. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês nessa noite é essa, sabe? Não aceitem e não rejeitem. Busquem. E Jesus falava, busque. Procure, como é que é? Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e você vai achar. Então busque que você acha. Vocês não tenham dúvida disso aí. Até o ano que vem. Fiquem com Deus.